Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia nesse domingo abençoado. Amém? Vamos estar lendo Provérbios 29 para a glória de Deus e a nossa meditação. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede a seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor domina os olhos de ambos. E o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o moço entregue a si mesmo, ou o rapaz entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior a esperança num tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para o justo o homem iníquo, e abominação é para o ímpio os de retos caminhos. Amém. 27 versículo hoje, graças a Deus, né? Aí vários conselhos práticos e todos os capítulos revelando para nós aí o ímpio e o justo, né? E a gente vê muito bem o caminho dos dois, aonde leva, não é verdade? E eu amo Provérbios. Provérbios é na lata, como diz o ditado, né?
É uma espada mesmo, né? Graças a Deus. A palavra de Deus em si é uma espada, né, pessoal? A palavra de Deus em si é um cajado, né? É um martelo. Não tem como, não. Ela confronta, na verdade. Glória a Deus, né? Graças a Deus que Deus nos deu esse amanhecer lindo, maravilhoso, embora nublado, né? Mas graças a Deus, tudo que Deus faz é bom e perfeito. Verão sem chuva não é verão, né? Glória a Deus nas alturas. Verão sem calor não é verão, é verdade. Do contrário, não seria. Louvado seja Deus por essas palavras maravilhosas, a qual nos traz também ânimo, né? Oportunidade. A gente se examina, né? A gente dá uma olhadinha aí na nossa vida, como que tá diante de Deus, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim a gente venha se alimentar, né, da palavra de Deus, porque deixar a alma sem alimento não é bom. Então nós vimos no primeiro verso dizendo assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então é isso. Isso aí é com Deus, né? O homem é repreendido várias e várias e várias vezes. Ó, ele é repreendido muitas vezes, né? Porque Deus sempre permite que nós sejamos corrigidos, porque Ele nos ama. Não estou dizendo assim, o pregador pregou e a gente recebeu uma correção. Não é só isso. É de vários assuntos, várias partes, de várias formas, né? Sempre, se alguém nos corrigir, a gente deve aceitar a correção, que é muito mais útil do que receber um elogio dos outros. E é o que a gente está vendo muito, muito, muito nesses últimos dias na face da terra. É elogios, né? Se vê na rede social, elogio daqui, elogio dali, né? Pessoa dando suporte para os pecadores, pecados, né? Mas ninguém confronta, né? Pelo contrário, fica passando a mãozinha, né? E Deus não se agrada, né? Mas o homem que recebe a correção várias e várias vezes e não obedece, e não se humilha, e não se deixa ser corrigido, de repente ele será quebrantado, né? E não tem cura para essa pessoa. Porque para que vai ter, né, cura? Vai ter a bênção se ele endurece o coração, endurece o rosto, faz vista grossa, não quer aceitar, né? Então aí dá problema. Está trazendo para si mesmo dores, né? Quando o justo se alegra, pera lá, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então a gente está vendo aí quando tem reinos, né? Por exemplo, se um político ganha e as pessoas dizem, não, isso aí é um ímpio. Ele ganhou. Ele está reinando. Então o povo acaba suspirando porque está ali no comando um ímpio, né? Mas quando o justo ele ganha, o povo fica todo feliz, porque sabe que aquele homem é um justo, né? Ele vai reinar com justiça, ele vai dominar a cidade com justiça. É uma pessoa que realmente é do bem, né? Todo mundo fala bem dele, todo mundo sabe que ele vai agir com bondade, com justiça, né? Mas pode ver que quando o político ganha, ímpio, o povo fica suspirando, né? Vamos correr aqui para os meios, né?
Vamos lá, no 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede a seus passos. É o que a gente sempre está ouvindo em Provérbios sobre isso. Acabamos de falar de novo sobre esses assuntos que eles são praticamente repetitivos em outras palavras, dizendo as mesmas coisas. O homem que lisonjeia seu próximo, o homem que elogia seu próximo, né? Está armando uma rede para os passos dessa pessoa. Então a gente não pode cair nessa de ser lisonjeado, né? Sabe quando você abre as redes sociais e está ali, ai que lindo, ai que bonito, ai que esse daí é uma benção, esse daí é o cara, né? Está armando uma rede aos seus passos, porque o orgulho, a vaidade, a cegueira vai entrar no coração dessa pessoa e realmente ela vai achar que realmente ela é o cara, o melhor, né? E não é nada disso. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso, tá vendo? O ímpio não tem tempo para ficar andando atrás de pobre. O ímpio não tem tempo para socorrer um pobre. Não compreende a necessidade dos pobres, né? Mas informa o justo, fala para o justo da causa dos pobres e o justo vai atender. Ele vai socorrer o pobre. No verso 12 diz assim: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Tá vendo? Então, se um homem, uma pessoa que está na frente de uma liderança, ele dá atenção para as fofocas, para as mentiras, a hora que ele olhar para os outros, ele vai achar que todo mundo é igual, que todo mundo é traidor, que todo mundo não gosta dele, que todo mundo não gosta de ninguém, né? E o seu governo fica perto de terminar, né? Então, olha aí, que provérbios, né? Glória a Deus. No verso 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Então, e no verso 17 diz mais ou menos a mesma coisa. Castiga teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então, gente, nós vemos aí a importância da gente estar corrigindo os filhos, corrigindo, ensinando, repreendendo, para que ele não venha futuramente a envergonhar, né? Que a gente vê muito isso, não é verdade? Porque fica sem correção. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É por isso que está aí esse estouro de profetas por aí, né? Uns profetas que só Deus na causa, achando que é assim, né? Ainda não sabe o que é descer na casa do oleiro, buscar Deus, para que o próprio Deus venha usá-lo, né? Tem pessoas que se usam a si mesmo, profetizando daqui, profetizando de lá, fazendo aquilo que Deus não ordenou, né? Tem muitos, olha, é de enojar. É como o próprio Deus diz, são fumo no meu nariz, esse pessoal, esses profetas de si mesmo, né? Mas a profecia, gente, tem que vir realmente do Espírito Santo. E devemos sim buscar para que o povo não venha se corromper, para que a igreja venha a ser edificada, né? Profecia real, profecia verdadeira, né? E muitos têm a oportunidade de profetizar com a palavra na mão,
Porque a verdadeira profecia, gente, é a grande palavra de Deus. Essa é a verdade, né? E muitos também são usados em profecia, sim, né? Pessoas que oram, jejuam, temem a Deus. Deus usa em profecia. Mas pessoas que profetizam na carne, do jeito que quer, isso aí só vai corromper mais as pessoas, né? O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, muitos servos, eles não se emendam. Por isso que Deus, muitas das vezes, traz a correção, porque o servo é como um patrão, como um senhor que tem vários servos, e ele determina algo para o servo fazer, ele não atende. Esse servo ele não obedece, ele não vai fazer o que o patrão mandou, que o senhor mandou, né? Então a palavra do Senhor diz assim, ó, que ele não emendará com palavras, ele vai ter que ser açoitado, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje é proibido açoitar os servos. Hoje se manda embora, hoje se despede, né? Se não serviu, não atendeu, ele é despedido. Ele não se emenda com palavras, tem que agir, né? Antigamente era açoitado, era castigado um servo que não obedecia, né? E então a palavra de Deus mostra isso também, que tem muitos que não se emendam com palavras. É fogo, né? É difícil, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que são castigadas, são pessoas que são disciplinadas, e Deus sabe fazer isso muito bem, né? Quantos e quantos estão de uma forma terrível e não se desperta, e não obedece, não emenda mesmo o caminho, né? Fica desemendado. Mas que a gente venha receber a correção de Deus, né? Para a gente ser pessoa sábia. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança num tolo do que nele. Ai, como é, né? Em outras palavras que está dizendo. Mas nos outros capítulos que a gente leu, a gente encontrou também esse versículo em outras palavras, expressando a mesma coisa. Que aquele que fecha sua boca é reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Então aqui a gente viu, você já conhece um homem, você conhece uma pessoa que ela é precipitada nas suas palavras? Você conhece? Então, maior esperança num tolo do que nele, né? Então, às vezes a gente reganha muita bocona, né? Precipita em reganhar a bocona, mas a gente tem que aprender. E eu peço muito para Deus me ajudar também, para que eu não venha reganhar minha bocona. Quantas das vezes eu falo, Senhor, por que que eu abri minha boca, né? Então a gente se precipita em falar coisas. Depois se a gente se arrepende, ainda bem que hoje no Zap a gente pode apagar, né? Porque tem coisa que a gente fala, depois a gente fala, ai, eu vou apagar logo antes que a pessoa vir, né? E as palavras que saem da boca da gente, não tem como apagar e não tem como deletar, né? Ai, ai, ai. Depois que falou, ai, meu Deus, para consertar, ai, nem tem conserto, né? Então, ó, há mais esperança num tolo do que numa pessoa que é precipitada nas suas palavras, ainda que essa pessoa seja justa, é uma pessoa boa, mas se precipitar com a palavra, e vai dar problema, né? No 22 diz assim, ó, o homem iracundo levanta contendas, e o furioso
multiplica as transgressões. É tudo da mesma classe, né? É tudo do mesmo grupo, né? O homem precipitado nas suas palavras, o homem iracundo. O homem iracundo, pessoal, é um homem irado, né? Levanta contenda do nada, é um contendeiro. Gente, é para todos nós, é homem, mulher, né? Contendas, o homem iracundo, né? E a pessoa que ela é furiosa, ela multiplica seus próprios pecados, né? Porque a ira, né? A fúria, que resultado que vai ter? Ao não ser briga, morte, ódio, raiva, né? Inimizade, destruição. Então a gente vê aqui um homem iracundo, levanta contenda, levanta, ele faz questão de levantar uma contenda, de criar uma situação contendeira, né? Mas o justo sabe apaziguar, verdade? Glória a Deus. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tá vendo, gente? Ao caminho da soberba. O caminho da soberba é esse. Vai o abater. Ninguém que é soberbo recebe bênçãos, né? Exaltação. O soberbo, ele é soberbo por si próprio, né? O que ele vai receber? Abatimento, né? A soberba foi criada no coração do inimigo. E ele é um soberbo até hoje. Se você conhece um homem, um ser humano soberbo, você pode ter certeza que dentro dele tem um espírito mau, né? E vai ser abatido a qualquer momento, né? Mas com humilde de espírito, que não é soberbo, uma pessoa humilde, ela vai ter honra, ela vai ser honrada. E eu conheço, você também conhece, pessoas humildes de espírito, pessoas prudentes, pessoas que todo mundo fala, aquele lá, né, é um homem honrado, né? Glória a Deus. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Ixi, meu Deus, olha isso. Então, se a pessoa não é ladrão, mas ela tem parte com o ladrão, está fazendo mal para a própria alma. Se você ouve maldições e se você não fala nada, você também está se prejudicando, né? Está trazendo mal para a sua alma. E porque você está ouvindo e não está denunciando. Então, muitas pessoas veem o mal e não denunciam. E a palavra de Deus não é contra as pessoas que denunciam. A palavra de Deus dá suporte para as pessoas que denunciam o ladrão, para as pessoas que denunciam o erro. Não é fofoca, não. Não é dedo duro, não. Temos que denunciar para que a justiça seja feita, né? O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então, às vezes você tem receio. Eu não vou fazer isso não. Então, vai armar laço para você. Não tenha receio de fazer o bem. Não tenha receio de denunciar. Não tenha receio de praticar justiça. Confie em Deus, porque quem confia no Senhor será posto em alto retiro, não por si mesmo, mas pelo Senhor, né? O próprio Deus se incumbirá de te ajudar, né? Porque Deus é justo, Ele é assim, né? Então, que a gente seja também como Ele, justos, né? Não tenha medo de falar, não. Às vezes você tem medo porque você gosta da pessoa, você tem compaixão pelas pessoas, você é uma pessoa tão justa, tão boa, e às vezes você não quer falar para não magoar, não quer falar para não, né? Mas se você realmente é de Deus, você precisa falar. Você precisa,
para que a pessoa ela vai se sentir abençoada. Ela vai falar, é verdade, eu preciso entrar na justiça, é verdade mesmo. Então, às vezes, a gente deixa de falar e a pessoa vai caminhando para o mal, né? Vai armando redes a seus pés, é verdade? Glória a Deus. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente busca a face do príncipe, a gente busca a face do ser humano, a gente busca socorro no ser humano, né? E não busca o Senhor. E aí então a palavra do Senhor diz que o juízo vem do Senhor. Então, por que a gente já não vai direto a Ele, então? Né? E a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu oro, não acontece nada. Será que está orando mesmo com fé ou só está um falatório, uma reclamação só? Né? Às vezes você está orando, de repente, levanta e vai fazer não sei o quê, não tem nem tempo para falar com esse juiz, né? Se nós realmente analisasse isso, a gente oraria mais com fé. A gente está diante de um juiz quando a gente está orando. A gente está diante de uma majestade. A gente está diante de um advogado, de um médico, de um... Gente, não tem nem palavras para dizer quem é esse Deus, né? E às vezes as pessoas, ela busca mais a face dos príncipes, dos homens, do que a face de Deus, né? Conta para todo mundo os problemas, mas não conta para o juiz dos juízes, que é o nosso Deus, porque é dele que vem o juízo de cada um, né? Vamos terminar dizendo assim, ó, abominação é para o justo o homem iníquo, e abominação é para o ímpio os de reto caminho. Então o justo sabe que o homem iníquo é abominação, e o homem ímpio sabe que os de reto caminho é para ele uma abominação. Então é o inverso, né? O justo fala do ímpio, que não aceita o ímpio como, né, ele é um homem iníquo, então não aceita ele como justo, e o ímpio também não aceita o justo, né? Então, na verdade, são inimigos, né? O justo e o ímpio. Também não tem como andar, né, os dois juntos se não estiverem de acordo. Ou o ímpio passa para o lado do bem, ou o bem passa para o lado do ímpio, né? Mas não tem como. Quem é justo, vai se justificar cada dia. Quem é ímpio, é muito difícil se converter. É muito difícil, está escrito em Ezequiel 18, que o ímpio, se ele não se arrepender, ele vai morrer mesmo. Mas se por acaso, olha só como que Deus é maravilhoso, mas se por acaso o ímpio se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz que ele vai viver, ele viverá, né? Então nós vimos aqui em Provérbios, estamos lendo aí Provérbios, caminhando para o final. Hoje é dia 29, né? E a gente leu o Provérbio 29, e assim a gente venha ficar com essa meditação de hoje, para que a gente venha ver aqui, que onde que eu posso me encaixar. Eu preciso me observar, né? Se eu sou precipitado com as minhas palavras, ou se eu sou um homem que realmente endureça meu serviço quando eu sou repreendido, né? Às vezes a pessoa cai, de repente, sem que haja cura, porque é muitas das vezes repreendido e na frente aceita correção, aí depois se fecha no coração e não aceita de jeito nenhum. Então a gente precisa aí, né, analisar nossas vidas, né, pessoal? E é isso, né? É essa palavra de hoje para a nossa meditação. E vamos ficar na paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro, tendo um bom domingo. E aí, então, se o Senhor Jesus não vier, estaremos na casa dele, adorando em espírito e verdade. Amém. Deus abençoe seu domingo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém.